Olá, essa é nossa aula 2 da monitoria de programação computacional, onde eu irei dar continuidade ao assunto. O último que a gente viu na aula passada foi tipo de comuns de dados, né, na variável. E hoje a gente vai começar com variável do tipo lógico ou booleano. Essa variável ela armazena verdadeiro e falso. E é uma variável que ela será bastante utilizada posteriormente, né? Então, em Python, usamos true para verdadeiro e false para falso. Nesse caso, o T do true é maiúsculo e o F do false é maiúsculo também. Como eu já falei, o Python ele difere maiúsculo de minúsculo, né? E aí eu também falei que em alguns casos o uso obrigatório da letra maiúscula se faz necessário. Então, esse é um desses casos. Caso seja colocado com letra minúscula, ele não vai reconhecer que é essa variável, né? O true e o false. E aí, aqui eu só coloquei certo valendo true e errado valendo false, como vocês podem ver, né? Certo recebe true e errado recebe false. E dei um print no certo e no errado. Operadores relacionais, usados para realizar comparações lógicas. E antes de explicar um por um, né? O resultado de uma comparação é um valor do tipo lógico. Toda vez que usar os operadores relacionais, ele vai retornar true ou false, ou seja, uma variável do tipo lógico ou booleano. O operador aqui, né, está igual a igual, que é como o Python, ele vai reconhecer. E a operação é igualdade, o símbolo matemático é um igual só, né, uma igualdade só. Porém, um igual só, ele já está definido como recebe, né? Como a gente sabe aqui é uma variável certo, recebe true. Então, a comparação de igualdade, quando eu for fazer essa comparação, eu tenho que usar dois sinais de igualdade, né? Então, o operador vai ser igual, igual. Porém, ele significa igualdade. Por exemplo, se eu for fazer uma comparação, 5 é igual a 6? Não. Né? A gente sabe que não, vai retornar um false. Então, vou usar 5 é igual, igual, ou seja, dois sinais de iguais a 6, né? E aí ele vai retornar true ou false. O maior que é do mesmo jeito do símbolo matemático, né? E o menor que também é do mesmo jeito. Já no caso do diferente, do maior igual e do menor igual, não tem no nosso teclado, né, o símbolo de diferente, que é a igualdade cortada, o símbolo de maior igual e menor igual também não tem. Então, o de diferente a gente vai usar o ponto de exclamação e o sinal de igualdade para representar o diferente, como vocês podem ver. O maior igual, o símbolo de maior que e o de igualdade, e o menor igual, o símbolo de menor que e o de igualdade. E aí, como eu já falei, o resultado de uma comparação é um valor do tipo lógico, né? True ou false. E o uso deles, como eu também já falei, é como na matemática. E serão muito utilizados no conteúdo de condição. Então, posteriormente, a gente vai ver um conteúdo chamado condição, onde essas comparações elas vão ser muito utilizadas. E aqui tem um exemplo. Aqui eu tenho 5 variáveis, né? E aí eu vou fazer várias comparações entre elas. Então, A é menor que B, A é 1 e B é 5, então verdadeiro. C é igual a E, eu tenho que C é 20, né? Um número inteiro, e E é 20, só que um número float, né? Um número de ponto flutuante ou decimal. Porém, eles têm o mesmo valor, então aí também vai dar um verdadeiro. D é menor que B, D é 30 e B 5, então falso. É diferente de C? Não, a gente já viu que é igual. E no último caso, A é menor ou igual que D, A é 1 e D é 30, então vai dar um true. No caso do menor ou igual, como todos sabem, se for menor, o número for menor ou igual ao outro, ele vai retornar o verdadeiro, né? Vai ser verdadeira a comparação. True, true, false, false e true. Variável do tipo lógico também pode ser utilizado para armazenar o resultado de expressões e comparações.
Ou seja, não precisa necessariamente eu usar já dentro do print a comparação, mas eu posso colocar dentro de uma variável. Nesse caso, desse exemplo, né, eu tenho o valor da nota e tenho a média também. E aí a condição, né, na verdade a comparação que vai ser feita para ser aprovada é que a nota tem que ser maior ou igual à média. E se não fosse isso, não acontecer, vai retornar um false, como a gente vai ver agora. 8 é maior ou igual que 7? Verdadeiro. E 6 é maior ou igual que 7? Não, false. Nesse outro exemplo, né? Por exemplo, eu quero fazer uma compra. Eu tenho R$ 50, o valor do produto é 55. Para essa compra dar aprovada, né? Para dar verdadeiro, o valor que eu tenho tem que ser maior ou igual ao valor do produto para que dê certo eu comprar. No primeiro caso, não é isso que acontece, né? Eu tenho um valor menor. E no segundo caso, eu tenho um valor maior. Se eu tivesse um valor igual, também daria certo. Do mesmo jeito da nota, né? Se eu tivesse um 7, 7 é igual. Ele não é maior, mas ele é igual à média. Então, eu também seria aprovado. Operadores lógicos. São usados para agrupar operações com lógicas booleanas. Ou seja, eu vou usar os operadores para colocar mais de uma operação, né, com lógica booleana. Eu vou usar eles para colocar mais de uma comparação dentro, da mesma equação, digamos assim. Python suporta 3 operadores básicos: o NOT, que é o não, o AND, que é o e também o OR, que é o OU. E pode ser traduzida como negação, conjunção e disjunção. Os operadores obedecem um conjunto simples de regra, expressa pela tabela verdade do operador. Então, cada operador tem uma tabela verdade. O operador NOT, ele é chamado de operador unitário, porque utiliza apenas um operando. Já o AND e o OR são chamados de operadores binários, pois utiliza 2 operandos, como a gente vai entender melhor agora, né? Então, o operador NOT é o mais simples por usar apenas um operando, como já foi falado. A operação negação também é chamada de inversão, pois um valor verdadeiro negado se torna falso e vice-versa. Um valor falso negado se torna verdadeiro. Aqui a tabela verdade, eu tenho uma variável A que recebe verdadeiro. Caso ela seja negada, né, eu tenho falso. E do mesmo jeito que um falso, se eu tenho alguma variável que vale falso e ela for negada, se torna verdadeira. Aqui como a gente vai ver, né, só para ter a certeza. Agora, not true dá false e not false dá true. O operador AND, né, só é verdadeiro se os dois operadores forem verdadeiros. Como assim, né? A tabela verdade do operador AND, eu tenho uma variável A1, né, que ela tem uma condição que dá verdadeiro, e A2 também dá verdadeiro. Então, A1 AND, A1 e A2, né, A1 AND A2 é verdadeiro, porque as duas são verdadeiras. Caso tenha pelo menos um falso, o resultado já vai dar falso. Isso é uma conjunção, então os dois têm que estar iguais para poder dar verdadeiro. Aí, como a gente vai ver aqui, true and true dá true, true and false dá false, false and true dá false também, e false and false dá false. Já o operador OR, né, a regra fundamental dele é que ele resulta em falso apenas se seus dois operadores forem falsos. Então, se tiver pelo menos um verdadeiro, ele vai dar verdadeiro, como que fosse o contrário do anterior, né? Então, eu tenho verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e um falso também vai dar verdadeiro por ter o verdadeiro, né? Aqui também segue a mesma coisa. E só dá falso porque os dois são falsos, como a gente vai ver aqui agora. Expressões lógicas. Quando uma expressão tiver mais de um operador lógico, avalia-se primeiro o NOT, depois o AND e por último o OR. E essa sequência ela tem que ser seguida para poder obtermos o valor verdadeiro do que o computador está fazendo, né? Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem os três, né? O OR, o AND e o NOT. E primeiro vai ser resolvido o NOT. NOT true vai dar false.
False and false também dá false. E true or false dá true, como a gente vai ver na prática daqui a pouco. Os operadores relacionais também podem ser utilizados em expressões com operadores lógicos. Neste caso, os operadores relacionais devem ser avaliados primeiramente. Então, nesses dois exemplos aqui, primeiro vai ser resolvido os operadores relacionais, né? Então, 100 é maior que 10, true. 10 é maior que 100, false. Então, true ou false? True, né? Porque no or, a gente, quando tem pelo menos um verdadeiro, então vai dar verdadeiro, né? E aí, nesse outro exemplo, 100 é maior que 10, verdadeiro, true. E and, 10 é maior que 100, falso. Se eu tiver pelo menos um falso no end, vai dar false. Então, true, né? True e false. Nesse outro caso aqui, eu tenho a condição para que possa ser feito o empréstimo, né? Então, o salário, aqui no empréstimo aprovado, digamos assim, o salário tem que ser maior que 1.000 e, né, a idade tem que ser maior que 18. No primeiro caso, está tudo ok. Nesse segundo caso, o salário é menor que 1.000, então não vai dar certo, vai dar um falso. E nesse terceiro caso, a idade é menor que 18, então também não vai dar certo. Só vai dar certo se as duas condições forem verdadeiras, por ser o AND. Variável string. Bom, a gente já falou um pouco da variável string na aula passada, porém ela tem algumas características, algumas coisas que precisam ser aprofundadas e abordadas. Ela armazena uma cadeia de caracteres com nomes, texto e textos em geral. Como já foi falado anteriormente, né? Tudo que for colocado entre aspas é considerado um texto. Mas formalmente, digamos assim, é uma cadeia de caracteres. Chamamos de cadeia de caracteres uma sequência de símbolos como letras, números e etc. O nome string é usado para mencionar a cadeia de caracteres, como eu já falei. Cada letra, espaço e caracteres ocupam um espaço, digamos que na memória, né? E aí, nesse primeiro exemplo, no exemplo onde a variável A recebe Maria com meu pão, e aqui eu coloquei cada caractere em um quadrado para poder demonstrar para vocês como é a questão dos espaços e tudo. Então, aqui eu tenho Maria, né, ocupando 5 quadrados, aí esse espaço ocupando mais um, aí comeu mais 5, fica até engraçado. E aqui eu tenho outro espaço, pão ocupando 3 espaços e o ponto ocupando mais um espaço. A quantidade de quadradinhos é a quantidade de caracteres, nesse caso 16, ou seja, eu tenho 16 quadradinhos, 16 caracteres, né? 16 espaços são ocupados, digamos assim. Os espaços, acentos e símbolos estão dentro das aspas, que estão dentro das aspas não interferem no programa, por serem vistos como texto. Como foi falado, quando eu for colocar um nome de uma variável, né, eu não posso usar o espaço, não posso usar a acentuação, o C cedilha, porque não é feito na linguagem portuguesa, é feito na linguagem inglesa, e aí não é seguido as mesmas regras que é seguida aqui, por isso não pode colocar numa variável. Nesse caso, é um conjunto de caracteres, ou seja, tudo que está dentro das aspas é um texto, é um nome, não vai interferir no andamento do programa. Para eu saber o tamanho, né, a quantidade de caracteres de uma variável string, eu não preciso contar, né, contar quadradinho por quadradinho, digamos assim, porque existe a função length, né, que ela pode ser usada para retornar o tamanho, né, que é a quantidade de caracteres da variável string, texto ou nome, no caso do que está entre aspas. Nesse primeiro exemplo, eu dei um print, né, sempre eu vou usar o print, o parêntese, para separar a função do que eu quero imprimir, a função length, que é justamente a função que vai me retornar o tamanho, e a variável que eu quero é a variável A, então vai retornar 16. Nesse caso, né, eu não tenho uma variável específica. Eu tenho um conjunto de caracteres, um string, né? Só que aqui está dentro do parêntese em si, que também dá certo. Então, isso aqui eu tenho 5 caracteres. E aqui eu não tenho nenhuma, né? Então, vai me dar o 0. E aqui eu tenho apenas uma. Como a gente vai ver agora. 16, né? 5, 0 e 1. Outra característica do string é poder acessar seu conteúdo caractere a caractere.
Para isso, precisamos saber a quantidade total que tem na variável. Ou seja, eu preciso saber o length, o tamanho, a quantidade de caracteres da variável. A primeira posição é a 0. Então, a primeira caractere ocupa a posição 0. E a última é a quantidade total menos 1, ou seja, meu length menos 1. A posição é chamada de índice, ou seja, o índice 0 até o índice quantidade total menos 1. Nessa minha variável b, eu tenho 5 caracteres, né? Então, o índice ele vai de 0 até 4, que no caso é 5 menos 1. E para acessar, né, alguma caractere específica, eu vou usar o colchete. E aí eu vou colocar a função print e o parêntese para separar sempre, né? A variável b, que é a variável que eu quero acessar, e entre colchete o índice da posição que eu quero dar o print, né? Imprimir. Então, da posição 1, do índice 1 é o b, do índice 3 é o d, e aí caso eu coloque um índice que não tenha na variável, o programa retornará um erro. Eu só tenho até o índice 4, então se eu colocar um print no índice da posição 5, vai retornar um erro. B, né? D, e retornou um erro, como já havia falado. Concatenação. O conteúdo do string pode ser somado, ou melhor, concatenado. Então, para isso, usaremos a adição, o símbolozinho de mais, ou até mesmo a multiplicação. Eu posso somar, digamos assim, os textos, né? Eu posso acrescentar ao final da variável que eu já tenho, a variável texto que eu já tenho, string, alguma coisa que eu quiser, né? Algum texto, na verdade. Então, aqui eu tenho a variável s mais o c que eu vou acrescentar ao final. A variável s mais c vezes 3, ou seja, vai acrescentar 3c. E aqui nesse caso, a variável s mais esse x4 igual, né? Eu vou acrescentar primeiramente ele e segundamente o AB 4 vezes, né? Como está aqui. E aí, ABC, acrescentou C no final, ABCC, C, como acrescentou aí no final. E aqui, no caso, acrescentou o x4, né? Igual. E aqui ficou ver uma equaçãozinha mesmo, AB vezes 4 é igual a AB, AB, AB e AB.